Bom, então vamos aqui à resolução do simulado das leituras obrigatórias. Lembrando que é um simulado autoral, deixar claro isso, né? Tem seus méritos, mas também pode ter as suas falhas ali, como teve já alguns alunos apontando aí quanto à questão de colocar as letras no gabarito, tá? Mas é autoral. E até dia 4 eu vou postar aqui uma pré-prova de literatura com as dicas finais, então. Não sou muito apegado a dicas, a macetes, sou favorável mais a esse estudo aprofundado durante o ano, digamos assim, né? Mas uma revisada sempre ajuda agora nessa reta final. Bom, vamos lá. Será que alguém vai gabaritar aí? Diz assim, ó. Questão número 1. Situada na época do teatro elisabetano, manifestação de arte classicista na Inglaterra, a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, comumente conhecida como Hamlet, é a peça mais longa de William Shakespeare, dividida em 5 atos. Bom, aqui eu coloquei uma espécie de contextualização da peça, né? Enfim, eu sei que a URGS não faz isso, quem faz é o Enem, mas para dar uma contextualizada, para ficar uma questão mais com carne, com conteúdo, tá? Então, cuidar aqui, são 5 atos, né? Leia as seguintes afirmações sobre essa peça. O príncipe Hamlet vê o fantasma de seu pai, o rei Hamlet, pedindo vingança pelo seu infame assassinato. Ok, verdade, né? Apesar de ser divulgado que sua morte fora causada por uma serpente, a verdade é que foi assassinado pelo próprio irmão Cláudio. E é uma verdade, isso vai movimentar a peça no sentido de vingança. E reparem, o fantasma diz que foi o irmão, Hamlet vê naquela ideia da peça, dentro da peça, a linguagem corporal, o Cláudio dizendo com o corpo ali que é ele, mas depois, um pouquinho antes do Cláudio rezar, ele também acaba dizendo, revelando para nós, leitores, né, que o crime dele é fétido, fede, né, matar o próprio irmão. Então a 1 está correta. 2. O príncipe Hamlet solicita aos atores itinerantes que encenem a peça o assassinato de Gonzaga. Sim, e aqui um dos momentos mais lindos da peça, né, que é o teatro dentro do teatro, a peça dentro da peça. A acrescida de alguns versos escritos por Horácio. Falso, os versos são escritos pelo próprio Hamlet. Essa apresentação, o teatro dentro do teatro, porém, é indiferente ao príncipe Hamlet, pois não traz nenhuma revelação ou confirmação. É falso porque ele precisava de mais uma prova, digamos assim, para confirmar se o espírito do pai, o espectro, o fantasma que apareceu para ele, era um espectro do bem ou do mal. Porque ele pensa, né, será que é um espectro do mal tentando abusar da minha melancolia? Ou é do bem, mas eu preciso de mais uma confirmação. E a peça traz essa confirmação com a linguagem corporal do rei Cláudio, porque ele dá assim mostras, né, corporais, sente quando a peça está acontecendo ali. 3. Hamlet tem a possibilidade de matar o rei Cláudio quando este está rezando em um aposento. É verdade. Mas não o faz por um claro motivo. Esse ato seria um prêmio para o tio, enviando-o ao céu e não precisamente uma vingança. Exatamente aqui, né? O Hamlet não mata o tio Cláudio, né? O rei, porque ele está rezando. E para o Hamlet isso seria o quê? Um prêmio e não uma vingança. E aqui aquela questão toda religiosa por trás também. Então, gabarito D1 e 3. Bom, vamos mais de uma questão aí de Hamlet. Vai estrear na lista das leituras obrigatórias da URGS pela primeira vez literatura de língua estrangeira na prova da URGS, né? Tá certo que é língua portuguesa, tradução, mas é a literatura estrangeira. Não sei se a URGS vai fazer alguma menção, algum trecho, vai indicar qual foi o tradutor. Enfim, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a peça de teatro Hamlet de William Shakespeare. Hamlet, ao ver o exército de Fortinbras em busca de terras na Polônia, faz a reflexão de que ser grande não é empenhar-se em grandes causas, mas sim lutar até por uma palha quando a honra está em jogo. E é verdade aqui, né? É uma cena muito legal. Antes do Hamlet embarcar para a Inglaterra, a gente sabe que ele não vai chegar até lá, mas antes disso ele vê passar uns 20 mil homens ali, e tipo, 20 mil renegados, meio farrapos, meio tipo a pão e água, liderados pelo quê? Pelo jovem príncipe Fortinbras, e estão em busca de terras que não valem nada, mas o que está ali colocado em jogo, né? É a honra, e o Hamlet, ao ver essa cena, vai usar isso como motivação para ele, porque ele teve um pai assassinado, né? E então ele diz que de agora em diante, ou seja, os pensamentos dele só serão sangrentos, a questão da motivação para a vingança. E o Fortinbras serve como elemento positivo nessa questão aí.
Bom, então já temos a correta. O que vai ser errado agora nas outras, né? Vamos ver se vocês se confundiram com alguma coisinha aí, ó. Hamlet, segurando o crânio de Yorick, o bobo da corte, declama no cemitério clássico monólogo Ser ou não ser, eis a questão, que resume seu profundo estado de melancolia. Falso, e é bom aqui cuidar, a peça, se for apresentada integralmente, Hamlet, leva mais ou menos umas 4 horas. Tem um filme até que ousou fazer isso, aquele filme de 1996 do diretor e ator o Kenneth Branagh. Eu até coloquei ali, eu comentei 10 filmes Hamlet ali no canal, e um deles é o de 96. Ele veio para cá com 2 horas e meia, mas a versão estendida que eu comentei 4 horas, tá? Toda a peça ali, digamos, né? Então, qual é o detalhe? Resta a quase maioria dos que vão encenar Hamlet encurtar essa peça, o próprio Shakespeare encurtava. Então, e uma cena que chama atenção, claro, é o famoso monólogo Ser ou não ser, eis a questão, eis o dilema, né? E detalhe, ele é declamado, ele é dito, né, no monólogo do Hamlet no ato 3. Ato 3 é o Ser ou não ser. Mas se vocês olharem os filmes, atores famosos declamando, vão ver que às vezes fica meio sem sal esse ser ou não ser. Então teve versões, claro, do Hamlet declamando esse trecho segurando o crânio do Yorick. E realmente fica mais visual, fica mais bonito, fica mais a plasticidade da cena, né? Só que lembrar que a cena do crânio do Yorick no cemitério só no ato 5, Ser ou não ser, ato 3. São cenas diferentes em atos diferentes. Mas para essa questão de diminuir o tempo da peça e juntar plasticidade, eu acho que fica válido, né? Certo? E lembrando, tem 10 filmes Hamlet comentados ali por mim no canal, com as melhores cenas, se quiserem dar uma olhada como o cinema processou Hamlet. Então tá errado, né? Se Horácio, ao final da peça, em solidariedade ao amigo Hamlet, toma o resto da bebida na taça envenenada e comete suicídio, sussurrando ao final a frase "o resto é silêncio". Falso, mas detalhe, o Horácio pensa assim em se matar, mas o Hamlet pede para ele não fazer isso, não tomar, né, o veneno na taça, que é para o Horácio ser a grande testemunha, que vai revelar todos os crimes ali, é quem é o dono da verdade, é quem estava com Hamlet em todos os momentos, quem viu o espectro do fantasma. Até eu sempre digo, se fosse transformar essa peça de teatro num romance em primeira pessoa, quem seria o narrador que sabe tudo? O Horácio, certo? E quem diz a frase final, "o resto é silêncio", é o Hamlet, a última frase dele, aliás. Então é falso. Ofélia sofre um processo de enlouquecimento e, ao subir num salgueiro inclinado em um precipício, não, inclinado num rio, né? Para pendurar coroas de flores, cai e morre instantaneamente ao bater a cabeça no chão. Não, ela cai de um salgueiro realmente, mas cai num rio, sai cantando, né? Aquele processo de enlouquecimento dela. E cuidar aqui a questão de como o suicídio causava um certo mal-estar na sociedade, né? Aquela questão de não ser uma morte digna, não ter sepultura cristã. E Polônio, pai de Horácio e Ofélia, volta aqui, Polônio, pai de Laertes e Ofélia, conselheiro real e bajulador, sim, é o conselheiro, bajulador, puxa-saco, palavroso, verborrágico, enfim, né, prolixo. Ele é morto pelo próprio rei Cláudio, não, né, ele é morto pelo príncipe Hamlet, ao se esconder atrás de uma tapeçaria no aposento da rainha Gertrudes. Até aí tudo bem, né, atrás de uma tapeçaria no aposento da rainha Gertrudes. Polônio é o pai da Ofélia do Laertes e é morto pelo príncipe Hamlet, então, né, quando ele está lá no aposento da rainha atrás da tapeçaria. Então, gabarito A. Será que vai acontecer de algum aparecer aí na URGS? Vamos ver, né? Eu fiz nesse intuito aí, mas vou colocar mais uma pré-prova, assim, últimas dicas legais aí, certo? Bom, aqui é uma questão que diz ali, né, no bloco superior abaixo, estão listados os nomes de alguns personagens da peça de teatro Hamlet, de William Shakespeare, e no inferior o modo como morrem alguns desses personagens. Porque é uma tragédia, tem mortes e tudo mais, né? Cuida até o gota d'água nesse sentido. Então associa adequadamente o bloco inferior ao bloco superior. Então tem ali Ofélia, o príncipe Hamlet, rei Cláudio, Laertes, Horácio, rainha Gertrudes, todos numerados de 1 a 6. Aí a pergunta é, quem é que morre por beber do cálice envenenado? É a Gertrudes. Quem é que morre ao ser atingido pelo florete envenenado? É o Hamlet. Quem é que morre vítima do próprio florete envenenado? Ou seja, o que vai dizer morto pela própria armadilha, né, antes de morrer, ele diz que é o Laertes. E quem é que morre ao ser atingido pelo florete envenenado e por ser obrigado a beber do cálice envenenado também é o rei Cláudio. Certo?
Bom, aqui eu quero agradecer ao professor Dante, meu amigão. Eu estava com problemas de confecção nessa questão, eu tinha ideia, mas a construção das frases ali não estava encaixando, sabe? Quando tu tá ali, tu pede um tempo, ou se tu não consegue pedir esse tempo, tu pede uma ajuda. E o que tu faz uma hora dessas? Whats, 5 minutos, tá tudo prontinho, né? Então, a sequência correta de preenchimento, então, turma, né, é de A, né, 6, 2, 4, 1. Muito bem, aqui a importância, né, das mortes desses personagens aí. Bom, a questão 4 é sobre o romance Úrsula. Diz: o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, é considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Outro fator também se destaca, trata-se da nossa primeira romancista. Bom, eu coloquei agora há pouco, se vocês olharem no canal, faz o que, 2 dias, aí um vídeo explicando a descoberta do romance, como é que foi, o tempo em que ficou na obscuridade, digamos, né, a importância dele como primeiro romance abolicionista e de uma mulher na literatura brasileira. Bom, por retratar a questão da escravidão, alguns personagens se destacam nessa temática: Túlio, Susana e Antero. Eles representam 3 aspectos diferentes da situação do negro durante o período da escravidão no Brasil. Bom, lembrar que numa das críticas feitas à época, lá no século XIX, para o romance Úrsula, dizia, né, que algumas cenas sobre a escravidão eram importantes, mas que pecavam, digamos, né, pelo modo como a Maria Firmina colocava, de modo muito sintético, muito abreviado, a questão toda da descrição. Bom, mas a URGS não deve esquecer o assunto escravidão na questão sobre Úrsula, né? Bom, no bloco superior abaixo estão listados os 3 personagens citados do romance de Maria Firmina dos Reis e no inferior características desses personagens. Associa adequadamente o bloco inferior ao bloco superior. Túlio, Antero e Susana. Bom, quem é que representa a voz ancestral africana? Ensina que a liberdade para o negro escravo africano não consiste na alforria ou na manumissão, mas em ser livre na África. Essa é a Susana. E onde recai, digamos, a maior tristeza, ela contando que, enfim, era livre na África, tinha filha, marido, mãe, pai, aquela questão toda, né, e acaba virando uma escrava, presa e mandada para cá para o Brasil. Quem é que representa a dignidade humana, o parâmetro moral da bondade e é alinhado moralmente ao herói romântico Tancredo? É o Túlio. Quem é que representa o valor do trabalho, o valor dos símbolos africanos, que utiliza a bebida alcoólica como marca identitária, sendo ela a válvula de escape para a condição escravocrata? É o escravo velho, né, o Antero. Então a sequência correta vai dar alternativa A, 3, 1, 2. Bom, vamos aqui para a questão 5. Assinar a alternativa correta sobre o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. O romance inserido no romantismo, sim, ele está alinhado a essa temática, tem linguagem adjetivada, muito enredo, mas muito enredo, idealização. Ele aborda temas como escravidão, sim, solidão, não é bem um tema abordado, né? Podemos até colocar uma solidão mais ali do vilão Fernando, mas não é essa a questão, né? Suicídio, e é narrado em primeira pessoa pela personagem homônima, ou seja, de mesmo nome, a Úrsula. De jeito nenhum, cuidem, a URGS deve fazer alguma questão sobre isso, né? Foco narrativo terceira pessoa. A, tá falso. B, a obra é situada no realismo brasileiro, falso, ela foi escrita em 57, só foi publicada em 60. Então, quer dizer, 60, a gente tem ali a Moreninha de 44, Memórias de um Sargento de Milícia de 52, o Alencar com Guarani. Enfim, né, nós temos esse começo de romantismo ainda, né? Então é falso, não é realismo. A profunda análise psicológica das personagens, como Úrsula e Tancredo, falso, são personagens planos. Quem é bom, é bom. Cuida bem disso aí. Quem é bom, quem é mal, é mal. Ponto. Dentro de uma linguagem enxuta. Daí eu forcei a barra, né, no simulado, né? Pô, a Maria Firmina dos Reis deve ter colocado todos os adjetivos do mundo nesse livro aí. Então, uma linguagem romântica por excelência. C. O final da obra apresenta o clássico final feliz romântico com o casamento de Úrsula e Tancredo no convento de 3 asteriscos e a ida do casal a São Paulo. Bom, falso, porque termina em tragédia, Úrsula e Tancredo morrem, mas tem um detalhe, realmente a Úrsula e Tancredo se casam nesse convento de 3 asteriscos, lembrando que ela utiliza em vários momentos esses asteriscos para omitir nomes, enfim, né? E o casal não vai para São Paulo, claro, né? Enfim, falso aqui. Cuidar, né, porque dentro daquela ideia de romance romântico que prega um final feliz, como tu tem em Moreninha, como tem lá pelas tantas no Memórias de um Sargento de Milícias,
Aqui não há esse final feliz romântico, né? A morte dos dois grandes protagonistas, o Tancredo e a Úrsula. D. Fernando, o vilão do romance, sim, responsável pela morte de personagens como Túlio, Susana, Paulo e Adelaide, sim, ele é um ligado a todos esses crimes aí, né? Ao final vira padre, não, e celebra, mesmo contra sua vontade, o casamento de Tancredo e Úrsula falso. Ele realmente entra num salto temporal que se dá no epílogo do livro, né? 2 anos depois da morte da Úrsula, ele entra num convento de carmelitas lá. Mas ele continua sendo uma pessoa que guarda um ódio profundo pelo Tancredo, né? E quando ele entra nesse convento aí, a Úrsula e o Tancredo já estão mortos há pelo menos 2 anos, então é falso. E, ao final da narrativa, a personagem Úrsula, a flor das solidões, enlouquece após a morte de seu amado, verdade, Tancredo, e esse processo acaba levando à morte. Uma coisa meio parecida com a Ofélia também, a questão de flores, né? Então quase uma Ofélia nacional aqui, né? E lembrar que a Úrsula é a menina pura, inocente, de amor único e absoluto pelo Tancredo. Então o gabarito aqui é E. 6. Na advertência da obra Papéis Avulsos de Machado de Assis, o autor alerta que o título da obra, Papéis Avulsos, parece negar certa unidade ao livro, mas reitera que eles são pessoas de uma só família. Bom, outro livro que está estreando na lista, né? Cuidem a advertência do livro, leiam a advertência do livro, leiam aquela questão toda com a Maria, o prólogo da Úrsula, né? Ou seja, ali tem o bate-papo do autor com o leitor, essa é a verdade. Isso é interessante, né? Leem lá pelas tantas, né, o prólogo do Gota d'Água. Então, o que ele diz ali? Apesar de ter esse título avulso, ou seja, parece um de cada pai, um de cada mãe, né, os contos, são contos que têm sim uma unidade, trazem as características clássicas do Machado, que a gente já conhece, a questão toda da análise psicológica, a ironia, que não vai faltar nunca no Machado, a aparência, a essência, a intertextualidade, ou seja, é um mundo de conhecimento quando se lê alguma coisa do Machado. Acho até um livro muito pesado, né, muito forte, assim, no sentido de que adolescente talvez não goste do Machado, porque ele é um grande autor, ele está no ápice da literatura nacional. Não dá para comparar com Úrsula, por exemplo, né? A gente está num patamar bem acima, né, quando se fala em Machado. Sobre alguns contos dessa obra, assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Em O Anel de Polícrates, os personagens A e Z conversam sobre o sortudo Polícrates, personagem que inventava frases de efeito que se espalhavam rapidamente e que todos lhe davam crédito de as ter criado. Bom, aqui é falso. A e Z, os personagens realmente conversam, um diálogo ali, né? Eles vão conversar sobre um tal de Xavier, que era um cara cheio de ideias, criativo, espalhava pensamentos. Mas qual é o detalhe? Ele criava tanto, só que ninguém nunca dava o crédito para ele. Nunca a ideia voltava para ele, o criador, digamos assim, né? E aí há uma comparação desse Xavier, que é um cara azarado, né? Com seu caiporismo, como diz o texto. Uma espécie de comparação, e é citado, né, a questão toda é citada o rei Polícrates, 500 anos antes de Cristo, né, que esse rei ele era tão sortudo que ele quis testar a própria sorte, né, ele jogou o anel dele no mar para ver se voltava às suas mãos, né, uma coisa quase que impossível. Só que ele joga, um peixe come o anel, o peixe é pescado, cai na mesa dele, ele retoma, tão sortudo que é esse Polícrates. Só que ele só é citado, esse personagem Polícrates, né, quem é que é o grande personagem aqui? É o Xavier, que faz isso com frases, ele cria frases, só que essas frases que ele cria nunca voltam para ele, nunca dão crédito para ele, ou seja, Xavier é o sujeito do caiporismo, do azar, digamos assim, então é falso. Em verba testamentária, o tema posto em evidência é o vício da inveja. Movido por esse sentimento, o protagonista, o Nicolau, pune os bem dotados pela sorte. Verdade, né? Ele tem uma patologia, uma espécie de complexo de inferioridade. Ele quebra, desde cedo, né? Ele quebra os brinquedos que são melhores que o dele, rasga a roupa dos outros, as roupas bonitas, né? Até quem é mais bonito que ele vai lá, crava as unhas, né? E premia os esquecidos, como o profissional Joaquim Soares. Sim, verdade, né? Na verdade, um mau profissional como o Joaquim Soares. É verdade isso aqui, então. Em Dona Benedita, que tem por subtítulo um retrato, a narradora Dona Benedita, falso, o conto é narrado em terceira pessoa, não é Dona Benedita que é a narradora. É uma mulher que se caracteriza por ser constante em todas as suas ações, o que contrasta com a filha Eulália, que demonstra falta de convicção nas decisões que toma, representando o retrato da veleidade. Bom, falso também, porque quem é que é inconstante aqui? Quem é que é o sinônimo de veleidade, de volubilidade?
é a Dona Benedita, o retrato dela é que vai ser, digamos assim, colocado em jogo, né? E aí faz um contraponto, lembrem, ela nunca lê as coisas ao fim, tem 3 livros abertos, não lê, pensa em casar e não casa, pensa em visitar o marido, não visita, certo? Depois que o marido morre, que ela pensa em casar e não casa, né? Enfim, então ela é o símbolo dessa volubilidade, e ao contrário da filha, que é o contraponto, que é constante e firme nas suas decisões aqui, tá? Bom, no conto Em A Chinela Turca, o Major Lopo Alves escreve um drama, realmente, ele escreve uma peça de teatro, e o lê para o bacharel Duarte, que mesmo com sono ouve-o atentamente. Falso. O bacharel Duarte ele começa a dormir no decorrer, enquanto que o Lopo Alves está lendo, né? Agradecendo ao final da leitura a substituição do tédio de um sonho pela leitura de uma peça original e agitada. Falso é pelo contrário, né? Ele dorme muito tempo durante a peça tinha uns 7 quadros, ali pelo quadro 3 ele já está dormindo, a gente entra no pesadelo, e o pesadelo do Duarte é agitado, é cheio de peripécias, em contraponto a uma peça sem sal escrita pelo Lopo Alves ali, né? Então ele agradece, digamos, aquela questão de a ninfa, a musa ter salvo o Duarte ali, enviado um pesadelo para ele mesmo, que terrível, mas agitado, em contraponto a uma peça ruim. Então, um gabarito aqui, D. Questão 7. Alguns contos presentes na obra Papéis Avulsos de Machado de Assis são considerados contos-teoria. E por que contos-teoria? Né? Porque o Machado traz, digamos, uma teoria e desfila essa teoria em cima de um enredo. Quem se encaixa nesse estilo, né? Todo mundo sabe, a teoria do medalhão, a Sereníssima República, o Espelho, o Alienista. Considere as afirmações abaixo sobre alguns desses contos. 1. Em Teoria do Medalhão, diálogo, o pai passa ao filho, Janjão, a teoria do medalhão, sim. Ou seja, como atingir a plenitude do vazio interior e virar um ser feito apenas de aparências. Ao final do conto, o pai compara essa iniciação à vida pública, guardadas as devidas proporções, ao príncipe de Maquiavel. Verdade, né? E se trata de um conto cruel aqui, porque o pai vai ensinar o filho, que está com 21 anos ali, a ser um medalhão. E o que é um medalhão? É um ser apenas de aparências, vazio de ideias, mas só feito de aparências, reconhecido só pela imagem e não pela sua essência. Uma Machado aqui é cruel nesse conto, né? E no final ele vai dizer, né? Olha, guardadas as devidas proporções, a nossa conversa de hoje valeu o príncipe de Maquiavel, ou seja, no príncipe aquela ideia de como conquistar um reinado e como mantê-lo, e aqui como ser um medalhão e como manter esse título de medalhão. Então, verdade. 2. Em O Alienista, conto narrado em primeira pessoa pelo médico Simão Bacamarte, falso, conto em terceira pessoa, a demonstração da eficácia dos diagnósticos e do tratamento da loucura, falso. A todo momento o Bacamarte muda os métodos dele, ele muda a teoria, ele é inconstante, tá? Em que há o emprego de uma linguagem rigorosamente científica, falso também, para garantir a objetividade, o realismo e a seriedade do tema, falso, né? O Machado desfila toda a sua grande ironia ali, né? No mundo ele que vai satirizar, criticar esse cientificismo reinante do século XIX aí, certo? Que vai ter adeptos fortes, como o naturalismo da Luísa de Azevedo, né, no Curtiço. Em O Espelho, conto que tem por subtítulo Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, o personagem Jacobina relata que o ser humano tem uma alma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Verdade, né? Tipo a alma interior e a alma exterior. Ou seja, assim como em Teoria do Medalhão, a gente tem aqui também um conto versando sobre aparência e essência. E diz que a farda de alferes da Guarda Nacional de Jacobina é símbolo da alma exterior e matéria de status. Verdade, né? A farda representa, digamos, né, todo o mundo dele exterior, a aparência, e representa o desequilíbrio entre essas duas almas, né, a interior e a exterior. Então aqui, gabarito correto, D, 1 e 3. Questão 8. Do bloco superior abaixo estão listados alguns contos da obra Papéis Avulsos de Machado de Assis. No inferior, características desses contos. Bom, aqui fazer uma menção, novamente pedir auxílio do professor Dante para me salvar com uma questão aí dos papéis avulsos. Vocês não sabem o que é que dá trabalho montar um simulado inédito, né? Não é um simulado aqueles de se entrar na internet e ficar catando questão aqui, né? Mas fazer as questões. Por isso eu sempre valorizo isso e valorizo o trabalho de quem faz. Por isso, muito obrigado aí, professor Dante, né, pela ajuda. Associe adequadamente o bloco inferior ao bloco superior. Conto 1. Uma visita de Alcibíades. 2. Na Arca. 3. A Sereníssima República. 4. O Empréstimo. 5. O Segredo do Bonzo.
E aí tem ali, né, em quem eles se encaixam, né? Crônica histórica, carta e conferência. Bom, qual é o detalhe? Lembrar que uma visita de Alcibíades é uma longa carta em que o desembargador X escreve para o chefe de polícia, né, para vir buscar o corpo do Alcibíades e cuidar que o desembargador X, esse aí, né, é o primeiro personagem espírita da nossa literatura. E basicamente o Machado transforma o conto numa carta. Então ali, carta é uma visita de Alcibíades. Na Arca, não está citado ali, mas lembrar que era em forma de versículos, tem essa questão toda da paquera com a linguagem bíblica, né? a briga dos dois filhos de Noé, né? A questão da ganância, da cobiça. 3, a Sereníssima República, lembrar que é uma longa conferência também do Cônego Vargas aqui, então se encaixa na conferência ali. O Empréstimo é uma anedota do Machado. E o Segredo do Bonzo é aquela paquera com a crônica histórica aqui, certo? E aí chama ainda atenção para os contos que tem diálogos. O Machado usa, né, no Anel de Polícrates esse diálogo entre A e Z e a teoria do medalhão entre pai e filho. Então qual é a sequência correta de preenchimento aqui? É a 5, 1, 3, exatamente a alternativa E. Bom, eu botei aqui rapidamente para vocês verem um videozinho, né? Pô, uns 8 anos atrás, né? E a pergunta que fica, quem é que ganhou esse Grenal entre mim e o professor Dante? Quem ganhou esse Grenal? Essa é a pergunta que fica. Houve um vencedor. Quem ganhou? Valeu, Dante. Bom, vamos aí para o poema, outra que está aí agora, né, estreando, a Flor Bela Espanca. Leia o poema abaixo intitulado Neurastenia, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Bom, é um soneto, diz assim: sinto hoje a alma cheia de tristeza. Um sino dobra em mim, Ave Marias. Lá fora, a chuva, brancas mãos esguias, faz na vidraça rendas de Veneza. O vento desgrenhado chora e reza por alma dos que estão nas agonias. E flocos de neve, aves brancas frias, batem as asas pela natureza. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudades, mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura, gritem ao mundo inteiro esta amargura, digam isto que sinto, que eu não posso. Assinar a alternativa correta a respeito do soneto. Bom, o eu lírico sente profunda alegria. Não, de jeito nenhum, em extravasar seus sentimentos, né? Falso, o próprio título traz essa ideia negativa. O que contrasta fortemente com o título Neurastenia, de conotação negativa, que sintetiza os desequilíbrios emocionais. Falso. B. A chuva, o vento e a neve são personificados. Sim, aparecem como interlocutores do eu lírico, né? E a eles é dada a capacidade de agir e sentir, funcionando como projeções do eu lírico para extravasar sua tristeza. Verdade. C. O eu lírico expressa uma subjetividade extremamente dolorida, uma dor não compreendida, mas profundamente vivenciada. Verdade. Mas não identifica em nenhum momento sua dor com elementos da natureza. Falso, identifica sim, neve, vento, chuva, né? Enfim, estão presentes ali. D. No primeiro terceto, o eu lírico assemelha-se ao destino da neve. Ambos são quentes, são frios, e possuem uma longa duração. Falso, né? Vão se esvair. Porém, o destino é triste para ambos. Isso é verdade. E os elementos da natureza escolhidos como interlocutores são a manifestação interior de uma realidade exterior. Falso. Vento, chuva e neve são elementos exteriores, que o eu lírico encontra de expressar seus sentimentos em relação apenas à natureza, não em relação a ele mesmo, né? Então, gabarito aqui, B de bola. Questão 10. Contemporânea do movimento modernista português, a poetisa portuguesa Flor Bela Espanca optou por se manter à margem das propostas estéticas de vanguarda, recuperando o soneto, forma poética clássica. Bom, aqui contextualizando um pouco a Flor Bela, né, que está no modernismo, mas acaba flertando com aqueles movimentos anteriores, né, a questão da forma com o parnasianismo, apesar do parnasianismo ser muito fraco em Portugal, romantismo e simbolismo. Leia o soneto abaixo intitulado Fanatismo, de Flor Bela Espanca. Ouçam Fagner cantando esse soneto, muito lindo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que já és toda a minha vida. Não vejas nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim.
E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Bom, leia as afirmativas referentes ao soneto. O título do poema remete à ideia da intensidade do sentimento, que beira a obsessão, a idolatria, o que é confirmada com o uso de figuras de linguagem como hipérbole e paradoxo, verdade, né? Olha o que é hipérbole, exagero, né? Tu já é toda a minha vida. O paradoxo, meus olhos andam cegos de te ver. Olhos que veem, mas estão cegos, né? Então, meio resultado contrário esperado aqui, ok. 2. No verso, não é sequer razão do meu viver, presente no primeiro quarteto, o eu lírico repudia o amado, negativo, né? Tratando de esquecê-lo, pois representa apenas dor e sofrimento. Isso é o que dá a fazer uma leitura muito simples, porque diz ali, ó, não é sequer razão do meu viver. Realmente, tu pode dizer assim, pô, então ele repudia o amado? Não, é só um trecho que vai ser acentuado no próximo, com mais intensidade, porque não é somente a razão do viver, né? Vai acabar dizendo que é toda a vida. No primeiro terceto, o eu lírico desdenha daqueles que tentam alertá-lo sobre a fugacidade das coisas dos sentimentos, contrastando com seu sentimento de durabilidade e de permanência do amor, o que se confirma no último terceto. Verdade, né? Digamos, ele desdenha daquilo que dizem sobre a efemeridade do amor, como diz ali, ó, tudo no mundo é frágil, tudo passa. E aí o que o eu lírico diz? Ó, quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim, meio que desdenha, ironiza, né? Porque o que pensa? Podem voar mundos, podem morrer astros, pode tudo passar, mas tu sempre será para mim algo permanente, né? Um Deus, um princípio e um fim. Bom, então aqui, gabarito 1 e 3. Bom, os dois blocos abaixo apresentam versos de alguns poemas de Floribert Espanca, associa adequadamente o bloco inferior ao bloco superior, indicando os tercetos que pertencem a cada soneto, cujo quarteto inicial se encontra no bloco superior. Bom, meio cabeçalho pesado assim, mas aqui eu recupero um estilo de questão que já caiu na URGS. Eu estou copiando o mesmo cabeçalho, só trocando ali, né, o Florbella, né, porque já caiu com o Gregório, assim, a URGS citou poemas, os primeiros quartetos, e depois quis juntar nos tercetos finais, né. Então aqui tem a mulher 1, a mulher 2, lágrimas ocultas, horas rubras e ser poeta. E aqui abaixo, no outro slide, né, a gente tem o que, né? Paixão que faria a felicidade de um rei. Esse aqui é a mulher 2. E amar-te assim perdidamente é seres alma e sangue, vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Esse é o ser poeta. E as lágrimas que choro, ó, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma, porque são lágrimas ocultas. Título Lágrimas Ocultas. E gritam então vis. Oh, nem vejam, é aquela infame. Esse é a mulher 1. Sou chama, ó, chama, ó, o fogo, o lado quente, neve ao mesmo tempo, ó, uma coisa bem de antítese aqui, né, também. Então aqui vocês têm as horas rubras. Então é só ver aqui, né, essa questão, se vocês não estão só sabendo o poema em si, no sentido eu tenho que ler para entender o poema e tal, porque às vezes a URGS pode fazer esse tipo de questão, como já fez com os poemas do Gregório. Eu só estou recuperando uma questão que já caiu. 12. Assina a alternativa correta sobre os seguintes capítulos da obra O Continente, 1949, de Érico Veríssimo. Bom, aqui eu pus letras erradas. Tem gente que sacou isso já, falou ali até nos comentários, né? Mas eu estou só renomeando. Antes, vocês receberam assim no PDF, né? Acho que era D, B, C e E por aí. Então aqui eu só mudei, só troquei as letras, né? Porque continua a mesma ordem. Então quem marcou aí uma, vale a resposta em si, não a letra, digamos, né? Vale o texto, tá? Bom, em Ana Terra, após o massacre da família Terra pelos castelhanos, cena conhecidíssima, no final do século XVIII, Ana Terra e Eulália decidem partir com os filhos, Pedro e Rosa, junto com a caravana de Marciano Bezerra, em direção aos 7 povos das missões. Não, não é em direção aos 7 povos, em direção a Santa Fé, que depois vai virar uma cidade. A gente vai ver Santa Fé crescendo, né? A gente já começa, são 7 capítulos, a gente já começa no finalzinho do segundo, já em Santa Fé. Em um certo Capitão Rodrigo, o dia de finados é o dia em que Rodrigo conhece a Bibiana, verdade.
o dia do nascimento do Bolívar, verdade, e o dia que finaliza o capítulo, verdade, né? É um dia importante para o capitão Rodrigo aqui, para esse capítulo. E a Bibiana no final vai ao cemitério visitar o túmulo do marido com os filhos Bolívar e Leonor, lembrando que a Anitta já tinha morrido, certo? Uma cena muito bonita, né? Que ela vai lá e aquele poema ali, o fanatismo, acho que é bem se encaixa com a Bibiana, certo? Porque ela ama de paixão, vocês podem fazer o que quiserem na vida, nunca serão tão apaixonadas quanto a Bibiana pelo Capitão Rodrigo, porque ela tinha uma relação quase de fã, assim, que aceita o melhor e o pior da obra do Capitão Rodrigo. Então a B está correta. C. Em A Guerra, grande parte das ações concentra-se na formação da educação formal do jovem Licurgo Cambará. Falso, não é educação formal, é informal. E no sobrado, falso, se dá no Angico, na estância deles, né? Adquirida principalmente com a mãe Luzia Silva, falso, né? Se dá principalmente pelo capataz, o fandango, aquela espécie de recriação do Blau Nunes. Luzia Silva, mulher misteriosa que fascina todos em Santa Fé. Até aí tudo bem, né? A Luzia Silva é aquela mulher que realmente é a fascinante, a culta, a urbana, que está ali no meio do povo, né? Enfim, meio bruto, digamos assim. Aí a C, a D na verdade, né? Em Esmalha-Caré, 2 episódios se destacam. Os santafesenses organizam uma festa tradicional, as cavalhadas, espécie de torneio simulando a luta entre mouros e cristãos, verdade. E a festa dada por Bento Amaral no Casarão, falso, a festa dada é por Licurgo no Sobrado. Republicano fervoroso que aforria todos os seus escravos. Não, quem é que vai alforriar é exatamente o Licurgo, mais de 30 escravos aí, né, dentro do Sobrado. E quem traz essa ideia, digamos assim, abolicionista republicana é um personagem chamado Toríbio Rezende. Tanto é que depois o Licurgo vai dar até para um dos filhos dele, né, o nome de Toríbio. E em O Sobrado, o pano de fundo é a Revolução Farroupilha. Opa, para por aí, a Revolução Federalista. Com as ações se passando em 7 dias de junho de 1895, falso, são 3 dias. O personagem principal é Licurgo Cambará, sim, intendente e chefe político republicano do município, que se encastelara, né, vem de castelo, se fechara ali no Sobrado com toda a família, e um grupo de correligionários, verdade, tipo uns 10 familiares e uns 10 correligionários ali, né? Então, gabarito, B sobre Capitão Rodrigo Cambará. Questão 13, verdadeiro ou falso sobre a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Já vou dar o toque para vocês, mais adiante aí, né? Eu sei que todos passarão na URGS, todos, certo? Mas quem desejar receber mais, obviamente, né, essas questões todas literárias, eu estou fazendo o segundo livro da Carolina, que é A Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Então, eu vou fazer essa videoaula. Deve entrar, assim, 2, 3 dias depois da URGS, talvez, certo? Então, não me abandonem aí no canal, por favor, tá? Fiquem aí para quem curte literatura, gosta. Vou colocar depois umas polêmicas musicais também aí na história da literatura brasileira, da música do cancioneiro popular, certo? Bom, os anos abordados na obra são 55, 58, 59 e 60. Verdade, não tem 56, não tem 57, viu? E o dia 15 de julho, aniversário de Vera Eunice, aparece nos anos de 55, 58 e 59. Verdade, não aparece em 60 porque só tem um dia, né? O 1º de janeiro. Carolina sente extrema simpatia pelos alcoólatras, já que para ela o álcool é elemento positivo e funciona como válvula de escape para o sofrimento vivido na favela. Falsa, ela sente nojo. Ela está sempre falando mal, diz que os bêbados não prosperam, os ébrios não prosperam. Ela sente muito crianças indo para a escola bêbadas, ébrias já, né? E lembrar que em 61 ela lançou um LP, e esse LP está aqui no canal Leituras Obrigatórias, tá? Com todas as letras, inclusive tem uma letra que ela fala exatamente sobre a questão da bebida, tá? Então é falso. Carolina tem 3 filhos, Vera Eunice, João José e José Carlos, todos frutos do mesmo pai. Falso. Que os visita de forma regular e os ajuda financeiramente. Falso, né? Ela tem 3 filhos, 3 pais diferentes. Ela diz que tudo na vida dela é fantástico. O pai não conhece filho, o filho não conhece pai. E é um parto, né? Para um dos pais ali ajudar com algum dinheiro. Então, a gente entende, porque até no Dia dos Pais ela coloca, né? Dia dos Pais, um dia sem graça. Porque, enfim, né? Ela vai dizer que os homens que passaram pela vida dela apenas deixaram filhos e problemas para ela, né? Então aí é falso.
No dia 1º de janeiro de 1960, data que fecha a obra, Carolina relata que levantou às 5 horas e foi carregar água. Verdade, ato que representa um processo cíclico dos mesmos gestos e expressão da miséria em que vive a narradora e seus filhos. Verdade, né? O diário cíclico. Ou seja, e até é uma grande ironia, né? Eu acho que aqui o Aldário se fez como grande editor mesmo, ele deu esse molde literário para esse livro, para esse diário, porque ele só colocou um dia de janeiro, né, de 60 aqui, que exatamente fala que ela levantou às 5 horas, porque no dia anterior, 31 de dezembro de 59, ela disse que é um mundo melhor, que 59 foi um ano muito ruim para ela e tudo mais, que mude, e na verdade não muda nada, né? Vira um cíclico ali. Então, gabarito C. 14. Assinar a alternativa correta a respeito da obra Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Carolina confessa que seu grande desgosto não é residir em favela, mas andar suja e catar papel, já que a fome é uma das grandes lamentações da narradora. Falso. A fome é o grande problema mesmo, mas o desgosto dela não é catar papel. Lembra, ela diz, já estou habituada. Ela diz em 55 que já há 8 anos ela anda suja, anda fedida e catar papel. Não é isso que ela sente problema. O problema dela é residir na favela, morar no quarto de despejo, onde ela está sempre dizendo que não é um núcleo decente, em que as crianças perdem totalmente a inocência. Falso aqui. B. Carolina, em alguns momentos, relata que parou de escrever seu diário porque pensava que ele não tinha valor e que era perda de tempo, mostrando diversas vezes verdadeiro desprezo pelos livros e pelo ato de escrita. Falso. Uma das grandes cenas do livro aqui é o amor que a Carolina dedica aos livros e ao ato de escrita. Tanto que ela diz que todos os dias ela levanta e escreve, né? Dorme com lápis, papel, é lindo, é maravilhoso ver assim uma mulher que não tem recursos e que ama tanto. Ela lê jornal para os favelados ali, né? Não é um livro de autoajuda, mas a gente fica assim muito, né, emocionado lendo, né? Um livro de tanto valor como o dela, assim, de uma pessoa sem possibilidades, né, com 2 anos apenas de estudo, se esforçando para atingir uma norma, digamos assim, padrão. Ela tem problemas, a gente sabe disso, né, mas o esforço dela é louvável e nós sabemos disso, né. E dentro daquela questão, sim, de acreditar também que o relato dela tem valor e que pode sim ser publicado, como vai acontecer em 60, por intermédio da ajuda, né, do grande Aldário Dantas, o repórter que descobre a Carolina. C. Carolina, em alguns momentos, faz críticas à situação social brasileira e ao fato de os políticos aparecerem na favela somente nas épocas eleitorais, denunciando o oportunismo político. Verdade aqui, né? Ela denuncia esse oportunismo político. Ela é uma pessoa politizada dentro da favela ali. E é legal as especulações políticas que ela faz durante a obra. Então, verdade. D. Carolina envia seus originais aos Estados Unidos e fica extremamente contente ao saber que em 55 uma editora americana aceita publicar seu diário. Falso, né? Ela manda realmente para os Estados Unidos, só que devolvem os originais, ela fica triste, tanto que ela relata essa tristeza, diz que ela parou de escrever durante um tempo, e quem vai conseguir a publicação do diário, lembrando, né, é o Aldário Dantas. A expressão quarto de despejo não é referida por Carolina em nenhum momento no decorrer da obra, sendo criada pelo repórter Aldário Dantas apenas para servir de título à obra. Falso. Tá? No decorrer do diário, ela usa umas 6, 7 vezes a expressão quarto de despejo para se referir à favela e, claro, o desgosto, né, de residir na favela. E o Aldário Dantas deve, claro, né, como o editor, ter visto que ela usa essa expressão metafórica, né, para se referir à favela, e pensou isso para título, né, quarto despejo, apesar de ele colocar um subtítulo que não é metafórico, ele é muito, mas muito literal. Diário, que é a forma, né, um livro datado, dia, mês e ano, de uma favelada, ou seja, é a visão de dentro, é a própria mulher que vive na favela contando a sua história em forma de diário, em que narrador e personagens são os mesmos ali, né? Então, gabarito C. Estão indo bem aí? Como é que estão? Bom, 15. Leia o poema abaixo, intitulado Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, presente no álbum Elis e Tom. Então, um soneto, né, feito há muito tempo, ano 38, tá? Mas vai estar presente aqui nessa canção, que quem já ouviu a canção, né, parece um hino religioso, né? Os 2 quartetos. Quem canta é o Tom, depois Elis Regina vai lá, é um soneto
da separação, já traz a tristeza no título. Tem 2 minutinhos, né? De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Bom, o que nós temos que cuidar aqui? A expressão de repente, né, essa locução adverbial, ó, do dia para a noite as coisas podem mudar. Ou seja, o que era felicidade vira choro. O que era união vira separação. O que era calmaria vira vento. O que era, digamos, né, feliz vira tristeza. E tudo, de repente, não mais que de repente, certo? Bom, vamos lá então. Assinar com verdadeiro ou falso as afirmações. No primeiro quarteto, há o uso de antíteses para ressaltar o processo da separação, contrastando imagens positivas como riso e bocas unidas com negativas como pranto e espuma, verdade. No segundo quarteto, há o abandono do uso de antíteses, falso não se abandona, e o uso apenas de imagens positivas como calma e paixão, que amenizam a dor no primeiro quarteto. Falso, porque se vocês olharem ali, tem imagens negativas também, né, como vento, desfez, pressentimento, drama. Não, falso, né? Nos tercetos, há a retomada do uso de antíteses. Falso, porque não há retomada, né? Não se deixou de usar. Como triste amante, sozinho e contente, próximo e distante, dando a clara ideia de que a culpa pela separação foi apenas da mulher. O soneto não diz isso, então é leitura. Pessoal, já digo outra coisa, né? Tem questões envolvendo interpretação. Tem que ler. Leiam com calma, leiam linha por linha e façam as anotações pertinentes, né? É uma prova de leitura, certo? Literatura é leitura. A locução adverbial de repente aparece em todas as estrofes, verdade, e funciona como símbolo da inconstância e da efemeridade das relações amorosas, verdade, né? Tudo passa, tudo pode acontecer num piscar de olhos do dia para a noite. Então fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 16. Considera as afirmações abaixo sobre canções que integram o álbum Elise e Tom. Na canção Brigas Nunca Mais, de Tom Jobim e Vinícius, o eu lírico consola seu amado nas fases ruins do relacionamento, consciente de que o amor pode sofrer oscilações. Verdade. Porém, não há reciprocidade por parte do amado quando o eu lírico necessita do consolo. Falso. Há reciprocidade sim, o amado também consola o eu lírico. Por isso que fica aquele clima, né, mais positivo ali. Na canção Fotografia, de Tom Jobim, há 2 ambientes destacados e empecilhos. No terraço, o amado tem de ir embora, ou seja, há o local, terraço, e o empecilho, o amado tem de ir embora, ok. No bar, outro local, a proximidade do fechamento desse bar. Porém, isso não impede a união do casal, finalizando não só com o desejo, mas com a realização dele sintetizada no beijo. Sim, tem tudo para rolar, a gente fica esperando nessa música, né, a coisa acontecer, como se fosse um filme romântico ali, e a cena do beijo acontece realmente. Parece no decorrer que vão ter problemas ali, a gente não vai ter esse final feliz, mas tem sim. Na canção Chovendo na Roseira, de Tom Jobim, temos a presença do imperativo olha, sim, o que demonstra a preocupação visual da letra, sim. Que aponta para a chuva, vista tão somente de forma negativa, pois ela enche o rio, falso, e provoca tragédias naturais lamentadas pelo eu lírico, falso. Ela é uma canção linda, ecológica. Até deveria encerrar o álbum, na minha opinião, começar com Águas de Março e encerrar com a ecológica também, as duas de Tom, né, sozinho. E traz uma visão positiva da chuva, ela é prazenteira, a Moriel faz tudo acontecer, as plantas, o passarinho, né, a questão toda positiva da chuva. Então apenas a 2 correta aqui. Questão 17. Assina a alternativa que preenche corretamente os lacunas dos trechos abaixo, referentes à obra Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Botei Campos ali, Paulo Pontes. Ó, tem sempre alguma coisinha, sempre passa, né? Por isso que tem que ter revisor de questão, né? A peça Gota d'Água é uma adaptação da tragédia Medeia. Isso é uma afirmação de Eurípides. Porém, Chico Buarque e Paulo Pontes, aí sim, né, inserem um mito no Rio de Janeiro dos anos 70, época em que o Brasil vivia um milagre econômico e a ditadura militar, o pós-AI-5. A peça é rimada e metrificada, dividida em, atenção, Hamlet, 5 atos. Gota d'Água, 2 atos.
Segundo o próprio Chico Buarque, tudo rimado e metrificado como mando, figurino, 4.000 versos e 10 canções. Na peça, algumas cenas são clássicas, como o momento em que quem ensina a quem a cartilha da filosofia do bem sentar, a do trono, cuja síntese é a ideia de que existe hora para ser amigo e hora para ser poder? Quem ensina isso? Amigos, negócio à parte, o Creonte ensina Jasão. E a cena em que quem é que em seu monólogo utiliza neologismos como temperódio, lagrimento, sangário, tristezura, venemoinho, intensificando a mistura dos ingredientes para sua vingança? Essa é a Joana. Então aí gabarito A. Então lembrando, né, aqui também movido por vingança, né, a tragédia carioca Gota d'Água. Bom, o Chico ali, né, na anterior, vocês viram, ó, segundo o próprio Chico, 4.000 versos e 10 canções. E o que eu marquei aqui? Algumas dessas canções, na verdade as 4 grandes canções ali, né. Na peça Gota d'Água, de Paulo Pontes e Chico Buarque, há o emprego de algumas músicas na voz dos personagens. No bloco superior abaixo estão listados os títulos de algumas músicas e no inferior, trechos dessas músicas. 1. Gota d'Água, 2. Flor da Idade, 3. Bem Querer, 4. Basta um Dia. Detalhe, da Flor da Idade, eu coloquei uma videoaula específica sobre essa música que foi, digamos, censurada. O Chico teve que ir lá argumentar aquela coisa toda, né? Então, qual é a música que diz? Pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura, a dor na orgia da luz do dia é só o que eu pedia um dia, né? Basta um dia. Ou seja, quando ela pede um dia para o Creonte, certo? Para ficar ali e processar a sua vingança. A gente faz hora, faz fila na Vila do Meio-Dia para ver Maria, a gente almoça e só se coça, se roça e só se vicia. Carlos amava Dora, que amava Leia, que amava Lia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava... Essa aqui é a Flor da Idade, certo? Que tem no final aqui uma paródia do Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Já lhe dei meu corpo, não me servia, já estanquei meu sangue quando fervia, olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Esse é o clássico Gota d'Água. Estou certa que há de vir atrás, há de me seguir por todos os umbrais, que não vai haver adeus jamais, há que responder com juras, 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 juras imorais. Tome conta que ele sonha em paz, como alguém que lhe apagasse a luz, vedasse a porta e abrisse o gás. É a canção Bem Querer. Qualquer música do Chico, hino nacional, né? É mestre, é top de linha. Bom, então aqui, essa é a sequência. Questão 18 é essa. 19... Verdadeiro ou falso? As seguintes afirmações sobre o romance A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que está se despedindo. Rodrigo S.M., o narrador, faz comentários sobre as dificuldades inerentes ao ato de escrever e sobre os seus receios quanto ao destino da personagem que está criando através de intervenções frequentes no texto, num incessante trabalho de metalinguagem. Verdade, impossível fazer uma questão da Hora da Estrela e não tocar no Rodrigo S.M., que conta um pouco da vida, ele se inclui como personagem, fala da Macabeia, a criação do seu monstro, digamos, né? E de todo esse processo de escrita, metalinguagem. Rodrigo S.M., escritor intimista sem sucesso, resolve mudar seu estilo e fazer uma literatura exterior explícita, localizando numa rua do Rio de Janeiro o rosto de uma moça nordestina base para compor sua personagem. Verdade, ele diz, né, que é um autor meio fracassado no seu estilo mais intimista e que agora resolve fazer uma literatura mais exterior, com um enredo, digamos. Verdade. Rodrigo S.M. no final volta atrás em sua narrativa e altera a cena do atropelamento de Macabeia. O homem alourado do Mercedes amarelo consegue distinguir a nordestina na rua e desviar o carro, que acaba chocando-se contra um cavalo. Falso, ele até diz que poderia voltar à cena, mas criou Macabeia tão invisível que seria, claro, inverossímil o homem da Mercedes amarela ver a Macabeia. A Macabeia é um personagem invisível durante toda a narrativa. Então é falso. Rodrigo S.M. adapta a linguagem conforme sua personagem, ou seja, escreve de modo mais simples, porque esse material Macabeia é parco e singelo demais, não precisando assim enfeitar a palavra. Verdade, ele diz que vai escrever de forma cada vez mais simples, até o material de que ele dispõe, que a Macabeia é simples, é ralo, é parco, né? Verdade, então, gabarito B. Livro que está se despedindo também, né? Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos trechos abaixo, referentes ao livro de contos Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Bom, eu vou trabalhar aqui contos que não caíram ainda, certo? Em Caio Fernando Abreu é comum os personagens procurarem segurança em locais fechados, visto que a rua é sinônimo de violência.
Nos contos de Morangos Mofados, por exemplo, encontramos personagens que são despedidos do emprego por denúncias anônimas, como em qual conto? Raul e Saul, despedidos, né, por denúncias anônimas, é aqueles dois. Personagens que são violentados verbal e fisicamente, que conto é esse? O Terça-feira Gorda, reparem, Carnaval. E personagens que são humilhados por abuso de autoridade, como em qual conto? A gente vê claramente isso no Sargento Garcia, no abuso autoritário do Sargento Garcia. Bom, acho que esses 3 contos são importantes, não foram citados ainda pela URGS. Acontecem não no sentido de ambiente fechado, no sentido de eu estou apenas com os sobreviventes do Caio Fernando Abreu, os rejeitados, né, os companheiros de ideologia, mas estão mais no mundo exterior, misturados com a sociedade dita, entre aspas, tradicional, né, enfim, lembrar isso bem, né, que acaba repudiando o que não se encaixa no seu perfil, digamos assim, tá? Então, gabarito E. 21. Considera as seguintes afirmações sobre a obra Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. O conto Diálogo, que abre, né, inserido na primeira parte da obra, verdade, é o conto número 1, não caiu ainda, apresenta um diálogo entre os personagens A e B, sim. E a partir da frase "você, meu companheiro", dita pelo personagem A, predomina o não entendimento entre os personagens, reiterado ironicamente ao final pela expressão latina ad infinitum. Verdade, né? Começa assim o livro já com um conto de não entendimento, cheio de não ditos, de "você, meu companheiro", algo que adquire polissemia, companheiro que, né, ideológico, amoroso, o que está acontecendo ali, né? E o conto tem 2 páginas, poderia ter 100, 200, 500 páginas, nunca ia ter um entendimento. Verdade, então. O conto Fotografias, inserido na segunda parte da obra, verdade, apresenta a história de 2 personagens, a Gladys e a Liege, que, embora diferentes no aspecto físico e comportamental, verdade, é tipo uma homenagem aqui à Hora da Estrela, né, o livro Fotografias, porque a Gladys é loira, mais sensual, ela lembra bem a Glória, é a gostosona, conforme o texto, a 18x36, né, 18x24 ali, e a Liege é a miudinha, né, 3x4, a morena, inexperiente, a magrinha, né. São secretárias, né, enfim, são datilógrafas ali, né, e vivem em busca do grande descobridor a partir da predição de uma cigana. Verdade. O conto Morangos Mofados, inserido na terceira parte que encerra a obra, ou seja, a terceira parte de um conto único, né, que é a síntese da primeira e da segunda partes, é narrado em primeira pessoa, falso, é em terceira pessoa. O narrador sente gosto de morangos mofados na boca, sim, porém ao final o gosto desaparece, é verdade, sem contudo dissuadi-lo do suicídio, já que ele pula da janela do seu apartamento. Não, ele não comete suicídio, tá? Falso, então. Gabarito apenas 1 e 2. Questão 22. Considere as afirmações abaixo sobre a obra A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe. No andar de cima do lar Felicidade, na ala dos descelebrados, há um incêndio praticado pelo narrador, Antônio Jorge da Silva. Falso, não é ele quem causa o incêndio, até porque ele está dormindo nessa hora, né? Causando a morte de 3 pessoas, realmente 3 pessoas morrem. Entre elas os amigos Esteves e Pereira. Falso, morrem 3 pessoas, mas não são o Pereira nem o Esteves, que vão morrer no decorrer da obra, mas não agora, não no incêndio. 2. Os recém-chegados ao lar Felicidade têm quartos bons e vista para o parque. Verdade, praça, né? Porém, à medida que os idosos vão perdendo suas faculdades mentais, são transferidos para os quartos da ala esquerda, com vista para o cemitério. Verdade, algo bem terrível no livro, como se estivessem já se acostumando com a visão futura. 3. A obra, em todos os seus 22 capítulos, traz a quebra da narrativa tradicional e o uso de minúsculas, o que acaba por expressar graficamente o sentimento de inferioridade de que o romance trata, visível também no título. Aqui é falso, viu? Não é em todos os capítulos, mas na grande maioria, claro, né? Dos 22 capítulos, 20 trazem, né, a quebra da narrativa tradicional, o uso de minúsculos, a primeira pessoa, mas tem 2 capítulos, que é o 5 e 17, a narração está em terceira pessoa, a narrativa está tradicional, tem os 2 pontos, o travessão, e o uso de maiúsculas quando necessário. Quando necessário, né? Gabarito, apenas 2. Questão 23, estão quase encerrando aí. Sobre a máquina de fazer espanhóis, verdadeiro ou falso? Uma cena constante na obra são os pesadelos do narrador. Verdade. Amenizados com a presença do filho, Ricardo, professor em Atenas. Falso, que visita frequentemente o pai no lar Felicidade. Falso, Ricardo vai ser o filho morto para o narrador, né? O filho que é professor na Grécia e não veio sequer para o enterro da mãe, nem visitar o pai.
Pereira diz ao narrador que o lar Felicidade não suporta mais do que 93 pessoas, porém, para que uma entre, outra tem de sair, sugerindo que o lar agiliza a morte daquelas pessoas, né, que vão para a ala esquerda. Verdade. Só que atenção, tem aí uma edição, aquela edição amarela com a lateral rosa, que diz, primeiramente tem 93 pessoas no lar e depois diz que tem 73. Mas é um erro da edição, essa aí é a segunda, né? Porque a minha edição é a primeira e tá lá 93 pessoas, as duas vezes que são citadas, né? 93 pessoas, tá? E lembrar, né? Assim como em Capitães da Areia, que são 100 meninos abandonados, tu não vai contar a vida de todo mundo. Assim como no Curtiço tem muita gente, mais de 400 casinhas no final, tu não vai contar a vida de todo mundo. Assim como no Ateneu tem 300 alunos homens, tu não vai contar a vida de todo mundo. Aqui tem 93 pessoas, tu não vai contar a vida de todo mundo. São alguns personagens. Cristiano Mendes da Silva, o Silva da Europa, aparece a primeira vez como auxiliar no hospital, onde morre Laura, a esposa do narrador. Porém, ao se aposentar, ele entra no lar Felicidade, reencontrando o narrador. Verdade. E o Cristiano Mendes da Silva, né, que é o Silva da Europa, aquele que tem um certo orgulho português, não quer que ninguém diminua, né, ele é o papagaio falador do hospital. Tanto é que quando ele se aposenta, ele quer falar com as pessoas. Ele vai lá para o lar. Toma uma água. Essa aqui eu chamo a atenção especial, viu? O narrador Antônio Jorge da Silva lembra-se de um fato que o enche de orgulho e prazer. Em 1971, em plena ditadura salazarista, entregou um rapaz comunista para a polícia ditatorial. Falso. É algo que ele conta, mas que tem vergonha. Isso está no passado dele, quando ele era barbeiro. Ele diz que foi um porco, um cagão de homem, um amedrontado pela ditadura, né? E uma grande cena para o URGS trabalhar aqui, né? Essa questão toda do pano de fundo, de ter também o passado do Jorge, a questão da ditadura portuguesa de Salazar. Gabarito E. Questão que eu aposto muito é essa 24 aqui, ó. Leia os trechos abaixo, os trechos da obra Diário da Queda de Michel Laube e suas respectivas explicações. Gravidez. Condição em que a esposa passa meses sem doenças e nem sofre riscos tais como doenças no útero ou pressão alta. A gravidez da esposa é observada com alegria por ele, acompanhada com diligência e amor por ele, né, pelo marido, e confirma a sorte que ele sempre teve na vida. Bom, isso aqui é igual a um trecho dos cadernos do avô do narrador? Sim. Como é que a gente sabe? Lembrando, ele se expressa por verbetes, está em itálico, e os verbetes são otimistas, são para cima, mas são, claro, né, grosseiramente otimistas, no mundo como o avô acha que deveria ser. Então, olha só, trecho dos cadernos do avô do narrador. O avô trancava-se no escritório e escrevia sua história próxima à enciclopédia por meio de verbetes, verdade, anotações evidentemente mentirosas em um tom grosseiramente otimista, podendo resumi-los na frase como o mundo deveria ser. Verdade. 2. Também itálico. 10 anos depois, e eu já tinha me acostumado com isso, ninguém mais falava comigo sobre isso. É sobre a questão do suicídio, né, do pai. Aprendi ao longo dos anos foi nunca demonstrar fraqueza. Minha mãe nunca soube que eu às vezes me trancava no quarto para chorar. Ninguém na loja soube que eu fechava a porta do banheiro no meio da manhã e ficava lá 10 minutos, meia hora chorando. Trecho das memórias do pai do narrador. Verdade. O pai escreve suas memórias após saber que tem Alzheimer, podendo resumi-las na frase como as coisas foram de fato. Verdade. E 3. Você terá a vida inteira para conhecê-la, não está em itálico. Então, como é que eu vejo a diferença entre os trechos que são colocados na obra do pai do narrador e do avô do narrador? O avô tem os verbetes e são verbetes otimistas. Os dois estão itálico, né? Mas o do avô tem a marca do verbete e o verbete otimista. O do pai já é itálico, sem verbete, algo mais lamentoso, né? Como as coisas foram de fato. 3. Você terá, quem é o você aí? Você terá a vida inteira para conhecê-la. Não foi por outro motivo que falei pouco ou nada do que ela significa para mim. Porque não vou atrapalhar sua infância insistindo no assunto. Não vou estragar sua vida fazendo com que tudo gire em torno disso. Você começará do zero sem necessidade de carregar o peso disso e de nada além do que descobrirá sozinho. O narrador, pai, avô e narrador não são nomeados, né, durante a obra. O único nomeado é o João. Ao descobrir que a esposa está grávida, passa a se dirigir diretamente ao filho, sim, com a presença de que a nova vida que virá não repita os erros das gerações passadas. Verdade, 3 questões corretas aqui. E vamos para a última. Assinale a alternativa correta sobre a obra Diário da Queda de Michel Laube.
O romance, narrado em primeira pessoa, sim, tem inserção de trecho das memórias de 3 gerações, sim, no decorrer da obra, verdade, não havendo, contudo, a diluição do trauma familiar, falso, que aparentemente se acentua com o passar das gerações na figura do narrador. Falso não se acentua, mas se dilui com o narrador, vai baixando, né? Até que ele quer encerrar quando vier o nascimento do filho dele. Então é falso. B. O narrador diz que há 2 atitudes a tomar diante da inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares. A primeira seria a do seu pai, que ao saber do Alzheimer cometeu suicídio. Não foi o pai que comete suicídio. O pai quer seguir adiante. E a segunda seria do seu avô, que mesmo traumatizado por Auschwitz, escolheu seguir adiante. Falso, o avô comete suicídio. Mas sim, são essas 2 inviabilidades, enfim, a do pai e do avô. Um que segue e outro que dá um basta à vida. C. As primeiras anotações nos cadernos do avô do narrador, são sobre o dia em que ele desembarcou no Brasil, já que ele silenciou sobre seu passado em Auschwitz. Verdade. Logo, a obra É Isto um Homem, de Primo Levi, citada pelo pai do narrador, tem a função de preencher as lacunas do avô. Verdade aqui, É um livro que deve aparecer também aqui, o É Isto um Homem, faz intertextualidade, já que o avô não colocou nada sobre o seu passado. Como é que eu preencho essa lacuna? Lendo o livro do Primo Levi, que foi um italiano judeu que teve lá, exatamente no campo de concentração e conseguiu viver, sobreviver e fazer um livro contando o dia a dia do campo de concentração de Auschwitz. O narrador, ao falar com a coordenadora da escola, reafirma a versão dos outros 4 colegas de que a queda do João foi um simples acidente, mantendo o juramento feito aos colegas judeus. Falso. Até ele pensa em dizer que foi acidente, mas ele analisa a situação, pensa no drama do João, do pai do João, e revela que tudo foi premeditado e proposital. Tanto é que os 4 vão ficar indignados com ele, e tudo mais, vão chamar ele de filha da puta e tudo mais. E a obra é estruturada em capítulos que enfocam 4 gerações, falso, são 3 gerações, até os capítulos. Algumas coisas que sei sobre meu avô, meu pai, sobre mim, e é assim que funciona, avô, pai e filho. Tem parágrafos longos numerados, falso, são parágrafos curtos numerados, em que não há fragmentação nem ausência de linearidade, falso, há fragmentação e quebra da ordem linear, porém é nítido o trânsito entre as histórias dos personagens. Isso é verdade, A gente vê o trânsito entre as histórias do avô, que tu tá falando mais algumas coisas que sei sobre meu pai, tu tá falando do narrador, de repente vai pro avô, então não tem essa questão toda, eu tenho um trânsito livre aqui, certo? É isso aí, quem gabaritou, parabéns, tentei aqui fazer um simulado do que eu acho, essa minha visão, vou colocar mais detalhes ainda nessa pré-prova aí, que vai entrar no ar, digamos, 2 dias antes da prova da URGS, mas é o tempo que eu vou ter, certo? E desejo a todos um feliz ano novo, repleto de sucesso e que, enfim, cheguem com muita força nesse vestibular aí da URGS, certo? Um abração a todos. Não me abandonem, fiquem no canal, mais adiante aí tem obras legais aí que eu vou abarcar, certo?